meus Siglovers, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Nós estamos começando então o mês de maio, Nós estamos aqui começando o mês de maio, e aqui em maio eu ia trazer total de indicação, não, o mês de maio, e vai ser um mês artístico, no qual eu vou falar... Cadê os outros pedriscos? Não sei se você tava brincando com a mamãe ontem. Só tem a pedrisca e o pedrisco. Tem uns pedriscos aí no chão. Pedrisco! Cadê você? Vamos eles da porta. Cadê? Abre a porta, seu dono feio. Estamos então iniciando o mês de maio e eu vou trazer aqui as artistas brasileiras das artes plásticas, artista de artes plásticas. Uma conhecida da minha mãe mandou mensagem pra ela pedindo, dando indicação de um site que tava falando de 3 artistas que são meio que esquecidas da história, que não são tão lembradas. Infelizmente a minha mãe esqueceu de passar o nome dessa inscrita, mas se você estiver assistindo e foi você que deu essa indicação, por favor, deixa seu comentário, um oi, um like, enfim, pra... Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada! Meus amores, vamos lá pra tudo. A gente começa pedindo pra curtir o vídeo, compartilhar, comentar pra ver o que você está achando e ver se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreva e, se for possível, ative o sininho que tem ali embaixo também pra você receber um lembrete toda vez que lançar um vídeo novo. Você recebeu o lembrete toda terça e toda quinta-feira, 1h da tarde, ok? Gente, antes da gente começar, eu tenho uma pergunta aqui, né? Depois de ter falado pra vocês que tirem tudo bonitinho, eu vou falar uma palavra. Artista. O que você pensa logo de cara quando você pensa em artista? Segura aí que a gente vai levar isso depois da discussão mental no final do vídeo. Bom, vamos começar então. Como na chamada vocês já devem ter percebido, a gente vai começar com a Julieta de França, uma escultura brasileira que não desistiu e não se deixou abater pelo não que recebeu ao fazer uma obra que iria representar a República do Brasil. Quem foi essa artista, então, que lutou pelo que ela achava que era certo? Bom, essa foi a Julieta de França, nascida no final do século XIX em Belém do Pará. Iniciou seus estudos na arte com o italiano Domenico de Angelis, um artista um tanto quanto renomado ali naquela região. Ele foi convidado pelo próprio bispo do Pará, de Belém do Pará, para que ele conseguisse restaurar e reproduzir também algumas obras nas igrejas que tinha por ali. Então ele já tinha uma fama muito grande na Itália, então o bispo convidou para que ele trabalhasse nas igrejas ali de Belém do Pará. Depois de estudar então com Domenico de Angelis, em 1897, ela foi para o Rio de Janeiro, onde ela entrou na Escola Nacional de Belas Artes, que se destacou pelo seu empenho e por ter sido a primeira mulher a participar dos cursos de aulas de modelos vivos. Em 1900, ela ganhou uma bolsa de estudos para o exterior, que era uma bolsa muito almejada, e apenas os melhores alunos de toda a escola que ganhava essa possibilidade de finalizar então os seus estudos no exterior. Essa bolsa de estudo no exterior era só os melhores alunos que conseguiam, e geralmente quem conseguia essa oportunidade de estudar fora era sinônimo de sucesso para os artistas. A partir de então eles tinham uma carreira de muito sucesso, ela bem sucedida. Mas não foi muito o que aconteceu com Julieta. Então, guarda essa informação, porque a gente vai tentar discutir aqui o porquê. A questão dela conseguir a bolsa do exterior e estudar com diversos artistas renomados não foi sinônimo de sucesso no caso dela. Essa bolsa a levou para a França, onde ela frequentou a Academia Julian de Paris.
chique, né? A Academia Julian em Paris é bem chique. Durante 5 anos ela estudou nessa academia e em 1902 ela chegou a frequentar também o efêmero Instituto Rodin. Lá o professor dela, o instrutor dela, foi aluno do Rodin, então... E quando ela retornou ao Brasil, lá por 1905, ela começou a expor então as suas obras em salões de arte, o que levou muita admiração da crítica, principalmente de Gonzaga Duque, que era um dos críticos mais importantes da época, ali da região do Rio de Janeiro. Ele falava que as artes dela, o tipo de escultura, o tipo de arte que ela fazia, se destacava muito no meio de todas as outras que existiam ali. Então ele se admirou muito com a precisão, com a técnica, com tudo que ela punha ali nas suas obras, que ele via que era muito importante. Ela vinha de um estágio do exterior, ela veio do... Então, assim, Julieta, ela estava vindo de um estágio no exterior que era muito cobiçado. Ela ganhou muitas honrarias enquanto ela estava naquele período que ela estava na França, nas instituições e nas academias que ela frequentava. Ao chegar no Brasil, ela se destacou por suas obras de escultura. Tudo que estava acontecendo parecia que ia culminar para um grande sucesso de uma grande artista brasileira. Mas a gente tá falando de Brasil em 1900, galera. Então, assim, as coisas não davam muito bem, assim, pra muitas pessoas, em especial as mulheres, né? Até que, finalmente, no ano de 1922, foi promulgado um concurso que escolheria o Monumento da República na cidade do Rio de Janeiro, a então capital brasileira. Este concurso ele seria julgado pela Escola de Belas Artes, na qual a Julieta tinha se formado, né? E o resultado sairia no ano seguinte, em 1923. Nesse concurso foram apresentados 12 maquetes e projetos. Entre eles estava o de Julieta de França, a nossa heroína de hoje. Os resultados desse concurso em 1923 foi, em primeiro lugar, o projeto de Luigi Brizollara, deve ser Brizollara com 2 Is. Em segundo, o de Ettore Ximenes e o terceiro, o de Francisco de Andrade. Ou seja, a de Julieta não estava ali entre os vencedores. Ela não ficou contente com esse resultado, não, galera. Você acha que ela ficou contente? Ela não ficou nada contente com o resultado. E ela pediu a retratação do resultado. Ela pediu pra se rever o resultado. Peraí, não. Olha direito. Observa direito. Tem alguma coisa errada. Voltou pra França. Pediu a opinião dos renomados professores do qual ela estudou. No qual estes professores renomados, esses artistas, esses grandes artistas da época, viram a obra dela e falaram que não tinha problema nenhum com a obra dela. E super condizia com o que estava sendo pedido no concurso. Mas mesmo assim, nada aconteceu. Foi revisto todos os resultados, sim. O resultado final saiu em 1926, onde realmente foi escolhido e aparentemente o do de Luigi foi o que acabou indo pra praça. Por que você tá falando isso, Bianca? Que coisa? Porque não foi escolhida, porque não chegou aos pés de Luigi e tava melhor. Incrível, porque inclusive, numa das matérias que eu peguei, inclusive, quando estavam pedindo que foi posto o Luigi em primeiro lugar, muitos pediram também pra olhar, porque em comparação com os outros dois colocados, o segundo e o terceiro, o dele não era de maior posição. Ele tinha a experiência de vida dele, o talento, mas ele não tinha tantos estudos assim, ele não tinha uma técnica muito renomada, e os outros dois, inclusive, tinham mais do que ele, mas mesmo assim foi revisto e tal, e ganhou pela maioria dos votos novamente. E outro detalhe, nos jornais da época em que se mostrava 12 obras,
A de Julieta, assim, ela se destacava bastante pela forma que ela era apresentada. Era uma obra bem conceitual, né? Era uma obra bem bonita, mas não foi escolhida, por mais que os jornais dessem um pequeno crédito. Uns falavam que retratava a maior qualidade técnica, de nível técnico, era o de Julieta, e mesmo assim não foi escolhido a escultura dela. Você guarda essa informação aí também, porque nos artigos que eu peguei, a autora ela fala assim: a obra é concebida a partir de figuras femininas que exaltam a bandeira da República do Brasil. Uma mulher e uma criança no topo da obra representam a figura materna, provavelmente fazendo alusão à pátria-mãe brasileira. Indaga-se o motivo da recusa da obra na época. Não se deu também por mulheres estarem sendo representadas no monumento dedicado à República Brasileira, pois poderiam pensar que as obras deveriam estar representadas por figuras masculinas. A Julieta, ela retratou as figuras femininas como a pátria-mãe, a República como um símbolo, né, feminino, enquanto a gente está falando de um Brasil um tanto quanto machista em 1900, não que não seja hoje, mas naquela época era mais ainda. E a ideia que podia se passar na cabeça das pessoas, as mulheres são a república, não os homens, né? Tanto é que a atual escultura que tá lá em Niterói, que foi escolhida, ela tem sim uma imagem de uma mulher representada segurando umas folhas de louro, mas a em destaque é o homem. O homem está em destaque naquela escultura, não as mulheres o tempo inteiro. Mas a Julieta, ela não era só uma artista pela arte, ela também produziu uma autobiografia bem peculiar. A autobiografia intitulada Souvenir de ma carrière artistique, que traduzido é lembrança da minha carreira artística, no qual ela reuniu trabalhos, cartas, publicações de jornais, diplomas, certificados, mas neste livro, neste álbumzinho, não tem uma linha sequer que foi escrita por ela mesma. É uma obra de arte em forma de bibliografia, gente. Incrível, pelo que eu li, assim, eu quero muito tentar achar onde que vídeo pra eu ler. Deve ser muito interessante. Ela recolheu todas as figuras, todas as fotos, todas as publicações de jornais. A gente pode chamar hoje em dia de bullet, né? Que a gente põe no scrapbook. Um bullet de viagem, bullet disso, bullet daquilo. Ela fez um bullet da sua vida, da carreira artística. Tem cartas de muitos artistas importantes da época. Tem os esboços de muitas das suas obras, inclusive o esboço de uma escultura, o esboço aqui e a escultura aqui. E assim, ela era uma artista nata, ela tinha um dom maravilhoso, ela se destacou muito, mas foi lá fora. Aqui no Brasil ela não recebeu nenhum conhecimento. Por que será que esta mente brilhante, artística brilhante, não recebeu o devido crédito aqui no Brasil? Por que ela faz parte das artistas esquecidas na praça, se ela foi tão inteligente? E alguns autores e pesquisadores explicam de uma forma bem simples. Ela era mulher e retratava as mulheres na sua obra, e é uma coisa que aconteceu inclusive com a próxima artista que eu vou trazer na semana que vem. Durante a história das mulheres na arte já imperava um certo machismo, no qual, quando um homem, como Michelangelo, como os gregos, representavam o corpo feminino, a figura feminina em uma obra, em uma pintura, em uma escultura, era visto como poesia. Mas quando uma mulher retratando a realidade feminina em sua obra, era depravação, era sinônimo de depravação. E isso diz muito da dificuldade das mulheres entrarem nesse ramo artístico. Eu acredito que até hoje, a gente pensa em artesã, a gente pensa naquelas que costuram, naquelas que fazem biscuit, naquelas que fazem lembrancinhas. Não que isso não seja uma grande arte, isso realmente é uma arte, é muito bonito, né? Aqui em casa tem bastante até de coisas assim, feitas à mão, porque é realmente muito bonitinho, muito lindinho, muito incrível o trabalho dessas mulheres. Mas a gente pensa logo nelas, a gente não pensa numa artista em que faz uma escultura, em que faz um quadro. Bom, e agora eu retomo então aquela pergunta lá do começo.
o que você pensou quando eu falei a palavra artista. Qual a figura que você pensou? Você pensou em algum artista pontual? Foi uma Tarsila do Amaral? Foi um Van Gogh? Quem foi que veio à sua mente? Qual obra que veio à sua mente? Foi uma obra de uma figura feminina criada por um homem ou por uma mulher? Quem foi? Conta aí, coloca aí nos comentários pra gente trazer essa discussão também, bem divertida e bem legal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa Julieta França. A próxima artista que eu vou trazer aqui é bem parecida com a Julieta. Essa questão, né, do porquê que ela foi meio esquecida na praça. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais indicação pra mim, pode mandar, pode colocar aqui nos comentários. Pode comentar, gente. Não ligo não. Ou então me segue lá no Instagram. Eu vou pôr aqui. Ou aqui, eu não sei. Me segue lá no Instagram, que aí vocês podem me mandar por inbox, tá? Trazer aqui. Um beijo, queijo, pão de queijo. E até a próxima, meus seguidores.